Alexandre, o Pedro fez essa alteração depois de adulto, né? Fez essa cirurgia, essa correção. A gente está falando também do caso de uma criança, 6 anos, a filha da Deolane. E a pergunta que fica é, uma criança de 6 anos tem essa noção de autoestima? Então, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde quem nos assiste, né? Pedro também está aqui falando de algo muito importante. Ele trouxe ele falou uma expressão que eu acho interessante a gente trazer para até quem está em casa entender. Então, olha só, ele falou assim, é uma anomalia, não sei se é uma doença, né? Anomalias não são consideradas doenças. Anomalias, elas não são problemas para a sua saúde, mas elas podem ser problemas para a autoestima. Que é o quê? Alguma parte do corpo que pode ter uma diferença de tamanho, que pode ter um destaque maior, que pode ter algo que te incomoda, mas que não te causa prejuízo para a saúde física, mas pode trazer problemas para a saúde mental. Nesse sentido de você se comparar, de você não estar satisfeito. Você precisa estar satisfeito com o seu corpo, não é verdade? Agora, quando a gente fala de criança, a autoestima, é muito importante a gente entender o seguinte: a autoestima é construída, não se nasce com autoestima. Ela é aprendida. Você aprende a ter autoestima. Até a palavra estima, né? A autoestima vem de estimare, do latim, que significa o quê? Dar valor. Então, dar valor para você. Apreço, significa apreço ao pé da letra, se a gente pegar a expressão. Então, quando a gente está nessa idade infantil, adolescente, a gente vê que é importante que essa autoestima ela seja construída como? Que a criança ela seja reconhecida, seja valorizada. Uma dica muito importante, não seja comparada. Também isso é essencial para que a gente consiga construir essa autoestima da criança e que ela, de alguma forma, se valorize, se olhe no espelho, se reconheça, se sinta bem com o que ela vê. Porque muitas vezes eu sempre fico na dúvida quando a gente fala de criança se é os pais que estão incomodados ou se é a criança que aquilo ali incomoda ela. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, tá, Roberta? Então, identificar na criança se ela tem realmente esse problema ou é um problema dos adultos. E quais são os sinais que a criança pode vir apresentando de que ela está se incomodando? Porque uma criança de 6 anos, ela não sabe o que é uma cirurgia plástica, ela não sabe que existe uma forma de corrigir aquilo. Ela não vai chegar da noite pro dia e falar, mãe, quero fazer uma cirurgia na minha orelha. Uma criança não vai fazer isso. Quem vai fazer isso são os pais. Tanto que ela estava dando jeito com o cabelo dela, né? Deolane mesmo falou. Quais são esses sinais de que, opa, minha filha está se incomodando de fato com isso? A criança começa a demonstrar problema de autoestima quando ela começa a tentar esconder uma parte do corpo ou esconder o corpo por inteiro. Então você começa a ver que ela se isola, você começa a ver que ela fica triste com o que ela vê, você começa a perceber que ela fica com medo dos colegas, o que eles vão fazer, e às vezes ela se ocupa muito tempo com aquela parte do corpo. Por exemplo, o cabelo. Às vezes a criança fica horas e horas mexendo no cabelo, porque às vezes não aceita o cabelo na forma como é, ou na como tem, ou como ele está, etc. Ou pode ser outra parte do corpo, como a orelha. Tentar criar vários recursos para esconder a orelha, ou vai para a escola de boné, ou põe algum artifício, né, para que esconda a orelha. O peito da mesma forma, vai tentando recursos para que você... Então você vai vendo a criança... E outro sinal muito importante, Roberta, é que a criança, olha só, hein, veja bem, a criança ela começa a dizer que parte do fracasso dela ou das dificuldades dela, até problema de nota na escola, ou de dificuldade de fazer amigo, por causa daquela parte do corpo, que não tem relação direta. Então, assim, isso é um sinal também, você vê que ela se sente mal com aquilo ali. Alexandre, nem todo mundo tem condições de operar. O Pedro teve, ele está aqui falando, a Deolane conseguiu pagar para a filha dela, mas como que a família pode contribuir? Uma coisa muito importante também é essa autoaceitação do corpo que você tem, vamos dizer assim, e você tem que criar recursos, formas de você, até mesmo, igual, vamos pegar o que a Marla acabou de falar, aquilo que você poderia ver como defeito, você vê como algo positivo, algo que faz parte de você, né? Porque a gente vê que esse defeito, ele diz respeito ao narcisismo. Narcisismo é essa imagem que eu faço de mim, né? Essa autoimagem. Então, tentar fazer com que isso não seja algo que te destaque a partir disso, porque o bullying é isso, né? Então, por exemplo, a pessoa não chegou na escola. Por exemplo, João não chegou na escola. O que chegou na escola é a orelha de abano, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem o bullying, porque reduz a pessoa
apenas aquela parte do corpo ali que se destaca de alguma forma. Então, a ideia é essa, que possa ter essa autoaceitação, saber lidar com isso e como isso pode se transformar de algo ruim, mas não necessariamente algo que te cause uma tristeza ou problema na saúde mental.